A arte de estudar. Prentice Mulford. 1888. Existe uma arte de estudar. Todos dizemos que estudamos em nossa juventude, no entanto, nunca estudamos corretamente, ou seja, nunca aprendemos a gerar ideias. Retirar da memória palavras, frases ou qualquer outra sequência de coisas não é aprender a pensar. Isso é simplesmente lembrar. Não passa de um exercício para educar aquela parte da inteligência que aprende a recordar sons. Se sobrecarregarmos a memória com um grande número de palavras e frases, estaremos apenas educando uma parte ou uma única função da mente, sem ter feito algo mais do que inchar nossa inteligência inutilmente. Se nomearmos cada ponto de um tapete, em seguida, nos forçarmos a chamá-los pelo nome apropriado, estaremos gastando tempo e esforço mental que poderíamos usar de maneira mais eficaz pensando em outras coisas. As palavras não são ideias. Elas são apenas os sinais pelos quais uma palavra impressa ou falada pode representar uma ideia em nossa mente através dos sentidos da visão ou da audição. Uma palavra ou frase que possa inspirar uma pessoa pode não ter o mesmo efeito sobre outra. A maior parte das coisas que aprendemos de cor torna-se um fardo pesado. Não podemos reter muitas informações sobre o presente, além do que está relacionado com nossos negócios ou atividades diárias. Tudo o que nos dizem para não esquecer torna-se um fardo inútil e contribui para a confusão de nossos próprios assuntos. É importante aprender a colocar nossa própria inteligência em um estado de serenidade e descanso, o oposto do estado mental em que as crianças muitas vezes estudam suas lições. Estudar quando não estamos dispostos a isso ou estudar com pressa é tentar forçar a memória a fazer algo em um determinado tempo. A melhor maneira de aprender é permitir que a mente siga suas próprias intuições, guiada pelo espírito, que pode dar-lhe uma inspiração maior e mais elevada. Se limitarmos a mente com regras feitas por outros, estaremos produzindo imitações e cópias. Regras que não podem ser quebradas são correntes que nos impedem de avançar e fazer descobertas inovadoras. Não devemos nos impacientar se não aprendermos alguma arte ou profissão tão rapidamente quanto gostaríamos. A paciência é crucial, e quando começarmos a nos sentir impacientes, é melhor parar. Podemos aprender qualquer coisa que desejamos se dirigirmos persistentemente nossas forças mentais para isso. O importante é aprender a esperar com tranquilidade, porque eventualmente a habilidade virá até nós. Todos os dias, durante um curto período de tempo, podemos nos sentar em um lugar bonito com tintas e começar a pintar cores na tela, buscando graduações e efeitos de contraste. Não devemos nos apressar nem nos impacientar. Se observarmos que estamos avançando rapidamente demais, é melhor parar e descansar, porque o estado de tranquilidade é o mais propício para aprender. A mente é como um lago tranquilo que reflete tudo o que está acima dela. Aprendemos todos os dias, mesmo quando menos esperamos estar aprendendo. Até mesmo ao caminhar pela rua e observar as pessoas que passam ao nosso lado, estamos aprendendo. Nós, humanos, nos sentimos interessados e até divertidos com as pessoas ao nosso redor, porque estamos aprendendo, às vezes sem perceber, as grandes diversidades que a natureza humana nos oferece. Cada homem e cada mulher são como um livro para nós, e se o abrirmos, podemos ler sobre eles. Dessa forma, aprendemos a reconhecer, em um instante, apenas olhando para o rosto de alguém, como essa pessoa sente e quais são suas características distintivas. Involuntariamente, classificamos homens e mulheres, e de acordo com nossa mentalidade, associamos suas características a essa classificação. Um exemplar bem conhecido e classificado serve como tipo para milhares de pessoas da mesma raça. Classificamos alguém como rude apenas pela maneira como olhou para uma mulher, da mesma forma que vemos em uma mulher excessivamente vestida com orgulho de suas riquezas. Sempre e em todo lugar, podemos estudar a natureza humana, e o conhecimento da natureza humana é um verdadeiro ativo comercial, que pode ser avaliado em dólares e centavos. Quando adquirimos perfeitamente esse conhecimento, podemos calcular em menos de 5 minutos se podemos confiar ou não em alguém. Saber se podemos ou não confiar nas pessoas é a pedra angular de todos os sucessos comerciais. Entre os ladrões, para o sucesso completo de um ousado golpe, eles devem confiar uns nos outros. O grande Napoleão foi capaz de alcançar seus maravilhosos triunfos militares graças a esse conhecimento dos homens,
intuitivo e nascido de sua própria mente, o que lhe permitia dar a cada um o papel que melhor se adequava. Cristo escolheu os 12 homens mais bem dotados para receber seus ensinamentos e para ensinar aos outros, tudo isso por meio dessa mesma intuição. A intuição é nosso mestre interior, e esse mestre reside em todos nós. Vamos dar a ele liberdade de ação e, ao mesmo tempo, pedir ao Espírito Infinito sabedoria, inspiração e clareza de inteligência, e veremos crescer nosso gênio que descobre o diamante bruto e as qualidades ou condições que as pessoas têm para o sucesso, não necessariamente com base em sua aparência externa, se são nobres ou rústicas, se são educadas ou não em relação à cultura geral. O gênio muitas vezes fala mal e não entende de gramática, mas move montanhas, constrói cidades e estabelece ferrovias e telégrafos que circundam este planeta. Os cultos instruídos podem escrever e falar com muita elegância, mas podem ser incapazes do trabalho mais insignificante. Muitas vezes, os cultos instruídos morrem de fome ou trabalham por salários insignificantes, servindo como instrumentos para um ignorante genial que ganha sozinho 1000 vezes mais do que 10 cultos instruídos. O estado de descanso, tranquilidade e serenidade da mente é o estado em que todos os grandes descobrimentos foram feitos, e é quando recebemos ou pegamos as melhores ideias de maneira intuitiva. O observador que, sem impaciência ou ansiedade, está atento perceberá e verá melhor um navio distante do que aquele que se impacienta ao tentar vê-lo. O nome de uma pessoa que temporariamente escapou de nossa memória dificilmente retornará enquanto torturamos nosso cérebro pensando nele. Somente quando paramos de atormentar nosso cérebro é que o nome perdido volta à nossa mente. Isso acontece porque, ao fazer um esforço para lembrar o nome, inconscientemente causamos uma grande fadiga ao cérebro, o que impede seu funcionamento regular. Além disso, com o esforço feito, direcionamos todo o nosso sangue para o cérebro, o que é um obstáculo para as funções do espírito, forçando-o a percorrer um caminho confuso, acumulando obstáculos em vez de deixá-lo livre. O descanso retém no corpo toda a energia necessária para ajudar o espírito a agir, usando qualquer um de seus sentidos internos para alcançar o que desejamos. O espírito realmente possui seus próprios e peculiares sentidos, distintos dos sentidos do corpo, sendo muito mais afinados, poderosos e capazes de funcionar a longas distâncias. Nossa capacidade interior ou espiritual de sentir, quando devidamente educada e liberta de seu estado atual, ou durante o sono, pode entrar em comunicação com o sentido análogo de outra pessoa cujo corpo esteja em Londres ou Pequim. E isso provavelmente está acontecendo o tempo todo, portanto, é muito possível que um espírito cujo corpo esteja em Pequim ou Londres estabeleça uma aliança e uma forte relação com o nosso espírito ou com algum outro espírito que flutue no universo, entrando em comunicação diária e até constante com esse espírito, destruindo assim a ideia convencional de distância e tempo, nos termos em que geralmente entendemos essas palavras. As vantagens de não nos cansarmos em vão no trabalho e de não ficarmos excessivamente impacientes são demonstradas ao nosso redor todos os dias e em todos os assuntos ou negócios de nossa vida. O homem mais bem-sucedido nos negócios é aquele que sempre mantém a mente fresca, que sabe como não se apressar, que instintivamente aprendeu a manter o corpo livre de fadiga, permitindo assim que seu espírito haja. No entanto, esse mesmo homem pode não saber que tem um espírito, ou melhor, que dentro de si possui um poder e um sentido capazes de deixar seu corpo e trazer-lhe depois planos e ideias que serão úteis em seus negócios para aumentar seus lucros. Os poderes espirituais podem ser usados de maneiras e para fins que nenhuma outra força pode servir, porque a lei espiritual opera tanto no interesse das paixões mais baixas quanto nos mais nobres e elevados objetivos. Mas quando usamos esse poder para um propósito bom e o usamos com inteligência, sempre obteremos mais poder, uma compreensão mais sutil das coisas e um gênio mais elevado. O sucesso de nossos esforços em todas as fases de nossa existência vem exatamente do exercício desse poder, que é o guia infalível do espírito. Se alguma vez nos desviamos ou perdemos o caminho, o encontraremos novamente antes e de forma mais eficaz se formos devagar e com cuidado, mantendo o espírito concentrado, em vez de mover o corpo de um lado para o outro sem rumo. O caçador experiente, pela prática de andar pelas florestas, entra em um estado mental especial, enquanto o habitante ignorante das cidades vagueia por milhas e milhas de terras sem encontrar nada.
Em qualquer caso, se o corpo estiver acostumado a um certo grau de apatia, ele coloca em ação um certo poder, um sentido invisível e desconhecido que sai de nós e encontra o caminho que precisamos. Ele é quem faz o caçador encontrar sua presa. Há uma grande verdade nas palavras guia do espírito que se aplicam a todos os níveis de espiritualidade, e, portanto, essa orientação, de acordo com o espírito a que serve, pode ser nobre ou ignóbil, generosa ou cruel, amigável ou ríspida. Às vezes, encontramos em nós mesmos, sem pensar e sem fazê-lo explicitamente, essa satisfação e contentamento interior que nos tornam capazes de enfrentar tudo com calma e nos permitem fazer um bom passeio descansado. Isso acontece porque, naquele momento, não estamos preocupados com desejos impossíveis, nem com aspirações que despertem inquietação, estamos em paz com o mundo, o que é estar em paz conosco mesmos. Esquecemos nossos inimigos e eliminamos todas as angústias de nosso espírito. Nessa disposição, os campos nos parecem mais alegres, o céu mais sereno e as pessoas que encontramos no caminho mais amigáveis. Vemos então na natureza e nas pessoas traços e peculiaridades que outras vezes não conseguimos perceber. Nossa mente, descansada e tranquila, está em condições de receber as impressões mais agradáveis e revigorantes, desejando então que essa disposição de espírito dure para sempre, o que certamente não é impossível, pois não é outra coisa senão o resultado da concentração do espírito, focada energeticamente em um estado de descanso, aproveitando suas reservas de energia e gastando apenas o necessário para mover o corpo. Nesse estado, nosso espírito se torna absorvente, e absorver elementos espirituais é o mesmo que adquirir um poder eterno. Mas se, no momento em que nosso espírito está nesse estado, algo nos irrita ou nos impacienta, esse poder de absorção espiritual é imediatamente destruído, nosso espírito deixa de ser a mão aberta receptora de novas ideias e se transforma em um punho cerrado, em um lutador. Ele se volta então contra aquilo que o irritou ou o impacientou e, imediatamente, é cercado pelos elementos do ódio e da vingança. Quando dizemos que nosso espírito se volta, queremos dizer que ele realmente se move em direção ao local que causou sua irritação ou à pessoa que provocou sua impaciência, pois é um elemento positivo e real que cruza os espaços, nossa força física e espiritual, juntas, saem de nós e nos abandonam, deixando assim de aprender naquele ponto. O sossego e a serenidade da inteligência são os meios mais seguros de alcançar a condição ideal para estudar e aprender e, portanto, também para adquirir continuamente novas energias. Podemos disciplinar essa tranquilidade e serenidade da mente para que nos acompanhe nas mais diversas situações, tanto quando estamos descansando quanto quando estamos trabalhando. Essa é a condição mental mais adequada para aprender, trabalhar com eficácia e desfrutar da vida. Essas três coisas podem ser resumidas em uma única palavra: alegria. Sem essa condição mental, nada pode realmente nos alegrar. Com seu cultivo constante, vivendo sempre nela, tudo se tornará cada vez mais alegre para nós, e podemos chamar isso de condição construtiva, porque nesse caso todas as nossas forças estão unidas, concentradas em um único foco, e, quando reunidas, podem direcionar toda a sua energia para a coisa ou o lugar onde devem nos servir de alguma forma. Este é o modo como devemos viver para que as pessoas orgulhosas de suas riquezas nunca possam nos humilhar com um único olhar. Mantenhamos sempre essa condição de espírito e seremos mais fortes do que eles, porque os faremos sentir nosso poder antes mesmo de dizermos uma palavra. Também devemos procurar nos apresentar nessas condições diante de comerciantes astutos, dos quais, por meio de suas expressões, descobriremos o desejo de nos vender algo que talvez seja do nosso interesse ou talvez não seja. Geralmente, isso acontece. Todas essas pessoas fazem isso, lançam sobre nós seu poder espiritual com o objetivo de alcançar seus objetivos. Eles agem como hipnotizadores comerciais, e sua maneira de agir é exatamente a mesma que vemos em algumas exibições públicas. Claro, eles não fazem isso da mesma maneira, nem poderiam, porque agem inconscientemente em relação ao que estão fazendo e como estão fazendo, mas não há dúvida de que essa é a força com a qual eles influenciam seus clientes. Nas condições explicadas, o espírito se torna verdadeiramente um ímã, aumentando extraordinariamente seu poder de atração sobre ideias. Se ele direcionar suas forças para um único ponto, esse poder sempre crescerá com o exercício contínuo,
E, à medida que atraímos novas ideias para nós mesmos, também atraímos novos poderes, com os quais desenvolveremos novos planos e projetos, novas invenções, aguçando assim todas as nossas faculdades para alcançar nossos objetivos com mais eficácia. Assim, quando nossas energias espirituais são reunidas, elas se transformam em uma força poderosa, tanto para resistir à atração dos outros quanto para adquirir vigor renovado. O que nos perturba e confunde muitas vezes é que desejamos aprender algo muito rapidamente, temos um conhecimento muito limitado do poder que realmente pode nos trazer o que mais desejamos adquirir, esse poder que, quando todas as outras faculdades nossas estão como mortas ou suspensas, sai de nós e atravessa o espaço, trazendo não apenas novas ideias, mas também ensinando os músculos a externalizar essas ideias. Grandes pensamentos surgem na mente do homem quando ele está nesse estado, não quando a mente está ansiosa por uma nova ideia. Traçaremos um círculo perfeito em um papel com mais facilidade quando fizermos por diversão, sem nos preocuparmos se sairá bem ou mal, do que se, ao fazê-lo, sentirmos a angústia profunda que nos faz tremer as mãos, a insegurança de sucesso. Quando estamos totalmente livres dessa angústia, é quando nosso poder real e positivo pode entrar em ação, e esse poder real e positivo é o poder do espírito. Aquele homem que lança ao vento a ideia de sucesso ou fracasso, que não pensa no resultado do que vai fazer, está em melhor posição para realizar uma ação ousada ou arriscada do que aqueles que hesitam ou têm medo, e, se o tentarem, o fazem com grande ansiedade, que consideram verdadeira precaução. O melhor piloto para navegar por certos rápidos ou correntezas marítimas é o homem que tem o poder de esquecer todo o perigo e só vê os obstáculos a serem superados, porque o espírito desse homem tem posse absoluta de seu verdadeiro eu. Essa autoposse dá ao espírito o poder de guiar o corpo a qualquer momento, já que o corpo é seu instrumento. A falta dessa autoposse significa que o espírito indisciplinado, o verdadeiro eu, imagina que não é nada e que é o corpo que o guia. É como se o carpinteiro pensasse de si mesmo que não é mais do que uma serra ou um martelo. Nesse estado de autoposse, o espírito esquece tudo que se refere ao corpo enquanto o está usando e só pensa em como usá-lo, da mesma forma que o carpinteiro, enquanto está serrando, não pensa na serra, mas apenas no uso que faz dela. Ele dedica toda a sua força mental a direcionar corretamente o braço e a mão que colocam a serra em ação.